Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais um acompanhamento mensal, falar sobre o XPCA, que é o Fiagro da XP. Algumas pessoas têm algumas ou várias ressalvas sobre os fundos geridos pela XP. Eu sou um deles. Inclusive eu estou montando um vídeo para domingo. Eu não sei se eu vou conseguir soltar nesse próximo, mas a ideia é fazer um acompanhamento periódico de gestoras, né? Então avaliar algumas gestoras, fazer um vídeo classificando, vendo alguns parâmetros até para ajudar vocês nisso. E a XP, obviamente, ela não é uma unanimidade. Mas e até pelo fato de eu ter comentado com vocês que eu acredito que o queridinho da casa em termos de fundos é o XPML, que inclusive até no relatório que eu soltei para os membros do canal e para os alunos, né? Aliás, se você tiver interesse, seja membro, tá aqui embaixo desse vídeo, ou meu aluno, que ainda as inscrições estão abertas para a quarta turma. O meu ver, o XPML acho que a meta da XP é transformar no maior, não o maior fundo de shoppings, mas no maior gerenciador de shoppings do Brasil. Tá um pouco longe ainda, mas quem sabe, né? Então vamos falar sobre, sem mais delongas, né? Vamos falar sobre o Fiagro, que é um bom ativo. Não, a gente, assim, os fundos da XP eles são bons, né? E inclusive o próprio XPCA ele é muito bom, assim, bem conservador no que ele se propõe a fazer. Mas assim, os relatórios da XP são, eles vêm muito carregados de informação que deixa um pouco quem não entende do mercado um pouco perdido, né? Principalmente quando a gente está falando de agro, né? Que eles entram com as informações das culturas. Eu acho que eles poderiam ser um pouco mais objetivos com o que eles precisam falar. Mas vamos lá. Então, no mês de abril não teve nenhuma movimentação no portfólio, embora eles já tenham colocado uma movimentação que aconteceu em maio, apesar porque esse relatório ele é publicado no final de maio, é quase junho, né? Então ele tem um pouco de delay. Então eles já colocaram, ó, ocorreu uma aquisição no início de maio de um novo CRA do Grupo Carvalho Dias, um dos maiores pecuaristas do Brasil, com forte atuação também na agricultura. Aqui eles falam sobre a questão do desastre no Rio Grande do Sul, e aqui um ponto que eu venho falando para vocês, principalmente depois do vídeo que eu gravei sobre fundos imobiliários, né, impactados pelo desastre que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Muitas pessoas me pediram para falar sobre fiagros, né, sobre os fiagros que foram impactados, e é muito difícil a gente eu levantar esses dados, porque é difícil, você não sabe onde os produtores estão. Algumas vezes a gente tem fiagro que tem empresas, a gente pode até imaginar, mas fiagros tem muitos produtores que são devedores, né, de fiagro. A gente não sabe onde eles estão, então a gente tem que esperar o relatório dos fiagros para a gente poder falar sobre isso. E aqui eles colocam aqui, ó, em relação ao desastre que vem acontecendo no Rio Grande do Sul, a gestão se solidariza com a população e informa que não possui nenhuma exposição direta no estado, ou seja, alguma operação que seja total ou majoritariamente no estado, embora eles falam que tem uma parte de empresa, né, que acho que é 0,07% do PL lá embaixo, mais para frente. Então aqui eles colocam que todas as operações do fundo performam bem, com amortizações em dia, sem atrasos no pagamento ou tampouco necessidade de reperfilamento. Muito bom isso, né? Ainda mais a gente tem visto aí alguns fiagros com Weaver, né, com quebra de covenant, o XPCA tá bem tranquilo. Aí eles colocam aqui sobre a questão da parte da safra, né? Ainda que seja muito cedo, dado que a safra vai até novembro, a expectativa para 24 e 25 é de uma moagem ao redor de 600 milhões de toneladas, 9% menor do que a safra passada. Então vai ter de fato uma redução, sim, mas ainda é um volume excepcional. A parte de usinas de açúcar, né, elas vêm priorizando o açúcar em vez do etanol, principalmente por causa da questão do preço. Então está valendo mais a pena moer para usar a usina para moer a cana para açúcar. Em relação à soja, a colheita está praticamente concluída, as atenções se voltam para os pagamentos dos vencimentos do custeio. E aqui é um ponto importante, que é agora que a gente tem que começar a ficar atento nos fiagros. Isso aqui é um ponto muito importante e acho que é o primeiro fiagro que eu vejo falando sobre isso, porque, pessoal, grande parte de produtor rural, não estou falando de empresa, tá? Estou falando de produtor rural, ele antecipa a venda para poder custear a própria produção. Ele tem uma produção de soja, então ele faz o seguinte: eu vou colher tantas toneladas por hectare, então ele já trava uma negociação
com a quem vai beneficiar, a soja, por exemplo, ele já trava e já recebe antecipação desse pagamento. E aí o que ele faz? Se ele vai receber parcelado, por exemplo, e ele vai lá, emite, vai numa securitizadora, emite um CRA e recebe toda essa antecipação de uma vez. Isso, inclusive, eu falo no vídeo de Fiagro que eu fiz, é só você buscar no meu canal aqui, tem um vídeo que eu fiz um domingo aí explicando como é que funciona o Fiagro. Então, grande parte agora começa a ter os pagamentos. Por quê? Você tem a questão das antecipações das colheitas acontecendo agora, então você de fato vai ter o dinheiro entrando na jogada, né? É a entrega da produção para as empresas, né, que já pagaram. Então a gente tem que ficar esperto para ver se de fato o que foi negociado lá atrás está se cumprindo, se vai ter algum problema. Então a gente tem que ficar esperto sobre isso. Então percebe-se também que aos poucos os produtores começam a formar o custo de produção para a safra 24 e 25, então já estão começando a pensar na próxima safra. O resultado do fundo foi de 0,6, ele distribuiu 0,1, ele tem reserva para poder distribuir, então quanto a isso ele está bem tranquilo. Aqui a distribuição do fundo, ele vem mantendo sempre o dividend yield acima de 1% ao mês, bem característico desse fundo. Na verdade, de grande parte dos fiagros, né, de pagar acima de 1% ao mês, mantendo o 0,10, né, desde fevereiro, ele estava vindo com 0,11, subiu para 0,12, e aqui tem muito a ver com a questão principalmente da redução da taxa Selic, né, porque ele tem, a carteira dele é mais CDI. Aqui a parte da volume. Aqui eles entram na questão das culturas, né, que eu falei para vocês. Aqui eu vejo como informações que para o investidor, por afegão médio, como eu gosto de brincar, né, que é o investidor que está começando, o investidor que entende do ativo, mas vai se informar, mas eu acho que é muito falta. Eu vejo outros fiagros com um pouco mais de, digamos, tato para falar sobre essa questão. Eles entram muito no detalhe, eu acho que e assim, é muito boa a informação, não posso negar, mas eu acho que eles poderiam ser um pouco mais menos prolixos, digamos. Então eles falam que aqui no fechamento de mês de abril a colheita de safra já alcançou 90% da área plantada, o volume que o Conab ele revisou para 147 milhões de toneladas, né? Longe do potencial produtivo, que seria 162, mas ainda assim é a segunda maior safra da história, perdendo, acho que se eu não me engano, para a safra passada. O mercado estima uma potencial redução entre 10% a 15% da colheita esperada, o que impactaria. Isso em função. Eu esqueci de marcar isso aqui, em função do que aconteceu no Rio Grande do Sul e aquilo que eu falei. Vale notar que o XPCA possui apenas exposição de 0,7% do seu patrimônio líquido no estado, sem risco direto de produção rural. E aí, pessoal, me chamou isso a atenção porque lá em cima eles falam que não tem exposição. Então, por que agora eles falam que eles já podiam ter colocado lá em cima, né, 0,7%? Quem não lê até o final fica achando, embora não tenha problema nenhum, mas eles falam uma coisa lá em cima, depois embaixo falam outra. Vale ressaltar que até o presente momento o portfólio segue totalmente adimplente, sem necessidade de repactuação do principal ou juros, isso a gente já viu. E aqui, pessoal, a gente tem visto, né, que o preço da soja vem caindo esse ano, começou a subir a partir do mês passado, isso era meio esperado, né, mas ainda longe de como estava no período pré-pandemia, a subida, né, logo na pandemia, né, subiu bastante, se manteve um tempo praticamente a 120, 130 reais a saca, não, 300 reais a saca, desculpa, 300 reais a saca, e aqui hoje sendo negociado a 129. O milho, pessoal, também teve a mesma dinâmica, né? Ele veio subindo no final do ano passado, depois começou a cair já nesse começo desse ano e continua caindo, ainda não se recuperou. Já deixa eu ver se tem o algodão aqui. O algodão, ele é um dos que veio subindo, não, ele não tem algodão. Mas a gente pode ver em outros fundos, por exemplo o RZTR, que tem um gráfico também, a gente consegue ver nitidamente que o algodão veio subindo ao contrário das outras duas e começou a cair.
O fundo, o portfólio dele hoje é de basicamente CRA, 88%, FDIC, 35 milhões, 8%, e um pouco de caixa para manter esses giros aí, que é importante ter caixa, mas não tanto, né? Porque a gente tem sempre que pensar que o fundo, ele tem, deixa eu pegar aqui embaixo onde está, ele está negociando a uma taxa média de CDI, que é 91% do portfólio dele, CDI mais 4,7 e IPCA mais 8. E aí, se a gente pega quanto menos caixa tiver, porque o caixa aqui está rendendo a CDI, então ele está deixando de ter mais 4% de spread nesse valor aqui. Então o caixa tem que ser simplesmente para pagar as obrigações e fazer giro, aproveitar giro de carteira, nada mais do que isso. Então a grande parte do portfólio dele é em usina de açúcar, por isso que ele dá ênfase na parte de álcool, né, de usinas, e mostrando que esse agora está produção mais de açúcar. Ele é bem diversificado nos estados, né? Bem diversificado. Aqui mostrando até o portfólio de 0,7 no Rio Grande do Sul. Aqui a parte que eu já mostrei para vocês, né? Que eles estão falando aqui que, já como já citado, a equipe de gestão tem vendido alguns papéis com ganho de capital, de forma que o ganho final do cotista tem sido superior à taxa de carrego. Isso é importante também. Aqui outro ponto que eu sempre gosto de falar, principalmente em Fiagros, que é a questão da duration. Ele tem basicamente 50% da carteira dele com duration de 2 anos. Então, quando a gente fala de duration de 2 anos, a gente tem sempre que ficar... Olha os balãozinhos aqui. Sempre que ficar atento na carteira, porque quanto mais produtor rural, a duration menor é problemático. Quem não entendeu isso que eu estou falando, dá uma olhada no vídeo do Snag, que eu explico direitinho essa questão da duration. Que é quanto maior a duration, menor a chance de você ter algum problema, porque você não está forçando com que o devedor pague tudo rápido. Obviamente a duration maior você tem mais variabilidade, mais variação, mas com a duration menor, de 2 anos, por exemplo, é o tempo que o fundo tem para recebe todo o valor emprestado. Então, quem pegou emprestado tem muito pouco tempo para pagar. Então, isso obviamente pressiona, né? E normalmente quando você tem financiamentos curtos, ainda mais no agro, né? Os principais financiamentos curtos estão com bancos, não estão com os fiagros. Então, sobra muito mais para esse tipo de ativo os piores, né? Ou os devedores menos seguros. Então a gente tem que ficar muito atento na carteira. Então, no caso do XPCA, eu não vejo tanto problema, porque a gente está falando de grandes empresas, a gente não está falando muito de produtor. Tá? Então a gente tem que sempre ficar atento sobre isso, embora a gente tenha a AgroGalaxy aqui, que a gente tem alguns problemas em outros fiagros, mas aqui no caso do XPCA, zero problema, tá? Bom, pessoal, acho que era isso que eu queria trazer para vocês, não tem mais nenhum... O fiagro vem bem, eu tenho algumas ressalvas, principalmente por causa da gestão, mas é um ativo que vem performando muito bem, tenho preferência por outros, eu acho que vocês que me acompanham aqui sabem a preferência que eu tenho de outros fiagros, mas é isso, pessoal. Então, mais um mês acompanhando a XPCA, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.